participação dos WRC nas provas de estrada do continente. E no último confronto entre o 206 e o Focus WRC, Miguel Campos destacou-se logo desde a primeira classificativa para ter já uma vantagem de 1,5 minutos à entrada para a última secção. Nas zonas mais sinuosas, o Focus era mais lento a sair e Rui Madeira preferiu não arriscar demasiado para garantir uma presença no pódio na chegada a Viseu. Já se sabia, todos os títulos nacionais já estavam entregues, mas a Fórmula 3 recebeu um novo alento com o regresso de Adruzilo Lopes de Lisboa num ponto kit car. Mas a pilota de Regildo teve algumas dificuldades no início, quando o seu Fiat cumpriu a primeira especial com o motor a trabalhar apenas em 3 cilindros. Mas foi animado este início de Lafões para a Fórmula 3. Armindo Araújo foi o primeiro líder, mas logo a seguir foi passado por um dos pontos kit car. José Pedro Fontes atacou e manhou-se e passou para a frente da F3, mas a luta com Armindo Araújo chamou a atenção. Fontes e Araújo trocaram algumas vezes de lugar, até à altura em que o piloto da Fiat foi forçado ao abandono na segunda passagem por Manhoce, depois do kit car apresentar problemas mecânicos. Armindo Araújo também teve a sua dose de problemas. Uma escolha errada de pneus acabou por deixar o S1600 fora de estrada. A tempo perdido, algum trabalho para os mecânicos de Citroën e a descida para o segundo lugar final entre os carros da F3, mas numa prova bastante complicada por causa das condições atmosféricas. Nem por isso Armindo Araújo deixou de cumprir os seus objetivos ao garantir o terceiro lugar absoluto do campeonato. Os nossos objetivos aqui era sacarmos terceiro classificados do campeonato geral, isso foi conseguido. Queríamos desenvolver o saco Super 1600, também correu perfeitamente. Infelizmente da parte da manhã tivemos uma má escolha de pneus que resultou em 2 saídas de estrada, e o Adruzilo Lopes venceu e venceu muito bem. Vítor Lopes também se viu afastado da luta logo no início da prova. Um para-brisas embaciado ainda obrigou o piloto de Regildo a parar para conseguir melhorar a visibilidade, mas os segundos perdidos mostraram-se irrecuperáveis e Vítor Lopes apenas conseguiu garantir o terceiro posto final da F3. Mas a família estava em maioria no pódio. Adruzilo Lopes regressou para vencer, depois de ter chegado ao primeiro lugar do agrupamento a meio de Lafões. Logo na primeira classificativa fizemos cerca de 80% da classificativa com o carro a trabalhar apenas em 3 cilindros. Depois da segunda e a terceira classificativa já estava normal ou quase normal. Na primeira assistência mudámos as velas e a partir daí estávamos decididos em tentar recuperar o tempo perdido e atacar ao máximo, foi o que fizemos. Foi mais um pódio para o piloto de Regildo a justificar o seu regresso a tempo inteiro ao Nacional de Rallys. Sabes que eu tenho vontade e a minha vontade é participar no Campeonato Nacional de Rallys do ano que vem, mas para isso é preciso que haja um projeto válido e um convite que me faça regressar. Caso não haja condições, não faz sentido estar a participar. Mais monótono foi o Grupo N. Armando Parente terminou prematuramente a sua passagem pela prova do Sport. O turbo do Lancer esteve longe de corresponder às solicitações do piloto e Parente acabou por ficar no parque de assistência. E Horácio Franco foi mesmo obrigado a vencer o grupo de produção. O açoriano passeou pelas estradas de Lafões e também não precisava de fazer mais para assinar nova vitória e mais um 10º lugar ao geral. Lá na frente, a ordem mantinha-se sem alteração. Rui Madeira e Fernando Prata encerravam a sua campanha de 2 anos com a Ford com mais um 2º lugar. Marca e piloto terminaram o campeonato no 2º posto, pouco para quem tinha outros objetivos. A Ford saiu do campeonato em Viseu com a promessa de regressar em 2004 com um novo projeto. Outra dupla despedida na equipa campeã nacional. O 206 WRC despede-se do Nacional com mais uma vitória, 7 triunfos e 10 pódios. A Peugeot e Miguel Campos dificilmente podiam fazer melhor. Melhor do que isto é difícil, conseguimos acabar as provas todas, dentro do pódio vencemos 7, no fundo só não vencemos 3 no campeonato, conseguimos acabar todas, é um reconhecimento para toda a minha equipa, o trabalho de toda a gente que acompanhou, portanto, o campeonato. O Peugeot mostrou-se também sempre muito fiável, sem a fiabilidade do Peugeot
também não teria acabado as provas todas, portanto foi um conjunto de situações que se reuniram para que nós fôssemos campeões e para que conseguíssemos no fundo todas estas vitórias e no fundo também conseguir somar ao meu recorde a 52ª participação consecutiva sem desistir. Mas este de Olafões marcou também a última prova de Carlos Magalhães ao lado de Miguel Campos. Para a história ficam muitas vitórias no Grupo N e a geral e vários títulos nacionais de produção e o absoluto de 2002. Fizemos sempre os dois um belíssimo trabalho. No próximo ano, ano novo, vamos ver como é que se vai comportar, portanto vamos ver se corre bem. Carlos, foram muitos rallies frente a Miguel Campos com o tempo de 1h30. Os troféus monomarca a darem uma nota de interesse neste Sport de Olafões com o nome dos vencedores ainda em aberto. Mas o troféu Iaris acabou por ser aquele que se resolveu mais cedo. O Filipe Mota era obrigado a vencer, mas acabou por abandonar com problemas na caixa de velocidades do Iaris. Ainda o de Olafões rodava os primeiros quilómetros. O abandono de Filipe Mota deixava o título nas mãos de António Rodrigues e o interesse do troféu Iaris passou a ser a luta pela vitória. O piloto de Mursa ainda esteve envolvido nesta guerra, mas depois preocupou-se exclusivamente em levar o Iaris até ao final, deixando para Duarte Castro e Pedro Pérez a luta pelo primeiro lugar. Castro entrou a liderar na primeira especial, mas durante a segunda a liderança do troféu mudou de mãos. Pedro Pérez, que o ano passado já tinha ganho em Viseu, estava apostado em repetir o triunfo e em fazer o plano de vitórias nas provas de estrada deste ano, mas encontrou uma boa réplica da parte de Duarte Castro. O piloto do Iaris 49 recuperou o comando em São Macário, mas a diferença de tempos entre Duarte Castro e Pedro Pérez nunca foi superior a 3 segundos, mas a guerra acabou na Senhora do Castelo com uma saída de estrada de Duarte Castro. Tudo resolvido no troféu Iaris a 2 classificativas do final. A Salvador Silva já estava demasiado longe dos lugares da frente para interferir na vitória e limitou-se a garantir o último degrau do pódio. António Rodrigues limitou-se igualmente a cumprir calendário. Depois do abandono de Filipe Mota, a vitória no troféu já era sua e o título foi celebrado com o segundo lugar na chegada a Viseu. No Rally de Espinho tive uma desistência. Se tivesse acabado essa prova já tinha garantido o segundo lugar e então aí poderia utilizar uma tática de atacar e então aí sim pensar no Rally e não no troféu. Como assim não foi possível, fiquei em segundo lugar no Casinos do Algarve. Garanti então aí sim a garantir o segundo lugar, mas mesmo nesta prova o Filipe ainda poderia chegar a ser o vencedor do troféu, ficando obrigatoriamente ficar em primeiro lugar. Mas assim não foi e eu bastava, se ele ficasse em segundo, mesmo que eu desistisse, seria eu o vencedor do troféu e realmente foi o vencedor do troféu mesmo na segunda posição. A Pedro Pérez também não precisou de se esforçar para repetir o triunfo de 2001. Esta foi a 4ª vitória de Pedro Pérez em 2 anos de troféu Iaris, com o piloto do Porto a fazer o pleno nas 3 provas de estrada da edição deste ano. Já ano passado tinha ganho aqui, este ano consegui repetir. Foi a chegar à última ronda do ano ainda com 3 candidatos a poderem chegar ao título. Pedro Dias da Silva era um dos pilotos com vontade de vencer e o piloto de Tomar foi o primeiro homem a liderar o troféu da marca francesa, mas na 4ª especial o comando mudava de dono. Vítor Pascoal, mais um candidato à vitória final, conseguiu recuperar o tempo perdido com uma escolha errada de pneus e passou-a para a frente do troféu com 20 segundos de vantagem para o seu adversário mais direto na corrida para o título. Ao mesmo tempo, Armando Oliveira também lançava as bases de um resultado que o podia levar à conquista do troféu Sagres. Em 4 especiais, Oliveira ganhou 3 posições e colocou-se no 3º posto apenas a 7 segundos do adversário que seguia na sua frente. Indiferente às guerras do troféu, Frederico Gomes fazia o seu rally e aproveitava as condições traiçoeiras dos pisos para defender o 2º lugar que lhe pertencia desde a especial de abertura. Em Manhoce, Gomes desceu para o 4º posto, mas a sua classificação foi ocupada por outro concorrente sem compromissos do troféu. António Lopes recuperou até ao 2º lugar e a sua classificação estava a jogar a favor de Vítor Pascoal. As 3 classificativas da última secção mostraram-se decisivas. Vítor Pascoal mantinha o primeiro lugar quase com 1 minuto de vantagem para o 2º classificado e parecia a caminho da vitória. Pedro Dias da Silva regressou ao 2º lugar e ganhava uma vantagem de pouco mais de 2 segundos a Armando Oliveira.
Oliveira continuava no quarto posto, mas apenas a 5 décimos de segundo de António Lopes, um assunto que Armando Oliveira resolveu a seu favor nos 8 km de Mona. À entrada para a última especial, apenas a vitória de Vítor Pascoal parecia estar garantida. O piloto de Amarante preparava-se para terminar a época da mesma forma que a começou, com uma vitória, mas este triunfo chegou demasiado tarde e Vítor Pascoal apenas conseguiu igualar o número de pontos do vencedor. Não havia nada a fazer, visto que começámos a perder-nos no campeonato com a desistência na rota, depois o Salvo Verde não nos correu nada bem. E agora sabíamos que tínhamos que vencer e era isso que vinhamos para cá para tentar fazer tudo por tudo para vencer, mas mesmo assim tinha que depender do resultado do Pedro e do Armando. Da nossa parte cumprimos o objetivo, não havia mais nada a fazer, eles ficaram logo atrás, empatámos em pontos e vence o Armando, não há mais nada a fazer. Foi preciso esperar pelos 22 km da Senhora do Castelo para se conhecer o desfecho do Troféu Sacos e mesmo assim só com a ajuda de São Pedro. Uma forte chuvada acompanhada por granizo caiu na altura em que o piloto de Tomar cumpriu a última especial. Sob condições difíceis, Dias da Silva deu o máximo, mas teve uma ligeira saída de estrada, o suficiente para comprometer as suas aspirações. Nas classificativas agora da tarde, foi na última principalmente, nós saímos para a estrada, veio uma chuvada enorme de granizo, a estrada estava completamente branca, nós tentámos andar de toda a maneira, era fora da estrada, era dentro da estrada, era impossível controlar o carro e depois o nosso adversário mais direto, que era o Armando, passou, claro, com a estrada limpa e conseguiu até ganhar o troço à geral com o Citroën Saxo. Portanto, as condições que nós passámos eram impraticáveis e aí sinto realmente que o resultado não é justo a 100%. Claro que o Armando está de parabéns, ele trabalhou muito bem agora no final da época, mas nós sentimos um bocado tristes porque merecíamos outra disputa do troféu e não desta maneira. Na altura da sua passagem pela última especial, as condições atmosféricas tinham melhorado o suficiente para Armando Oliveira ultrapassar Dias da Silva, terminar em segundo lugar e garantir a vitória na competição da Citroën. Um final feliz para uma época que foi complicada. Foi uma época muito complicada, houve um esforço muito grande da nossa parte. E pronto, desde já queria agradecer à Rocar Nova, à Golfcar, em especial à pessoa do Sr. Adolfo Gonçalves, toda a ajuda que me deu ao longo desta época e de outras anteriores. Foi fabuloso, nós temos ganho realmente o troféu, era um sonho de criança e conseguimos concretizá-lo. Recordamos a classificação final e a vitória da dupla Vítor Pascoal Duarte Sabino com o tempo de 1 hora, 40 minutos e 26 segundos. A segundo lugar deram a vitória a Armando Oliveira, Vítor Pascoal e Pedro Dias, em moldes a divulgar ainda pela Citroën.